dificuldade da aproximação. Você deixar a criança se aproximar de você. Então, quando a criança abraça, o adulto já tem aquela carga dele mesmo, negativa. A educação física sempre foi mista, porque nós devemos sempre ensinar para as crianças que não ter diferença entre um e o outro. Porque a gente fazia o nosso trabalho lá, era voltado muito para os jogos cooperativos e o desenvolvimento corporal. Então, o desenvolvimento corporal da criança, não interessa a sexualidade, né? É o mesmo para meninos e meninas. Então, todo o trabalho era feito de acordo com o desenvolvimento em que a criança se encontra. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, era um trabalho feito assim, que as crianças se acostumando umas com as outras. Por exemplo, carimba. A gente nunca colocava um carimba homem contra mulher. Era sempre um time misto. Uma vez ou outra nós fazíamos assim, deixávamos jogar menino contra menina, mas a gente colocava o professor do lado, eu do lado, apenas como estimulação. Mas normalmente assim procurávamos que o jogo terminasse mais ou menos empatado, para não ter o menino ser melhor que a menina, ou as meninas serem melhores que os meninos, para não gerar nenhum desconforto. Mas sempre tinha um que saía vencedor. Era o handball, iniciação, que não era com regras, mas era só a competição, assim, só da brincadeira, correr pela quadra. O que era feito assim com todas as turmas mistas. E os meninos respeitavam as meninas e as meninas respeitavam os meninos. Agora, era uma aula bem planejada, era uma aula específica para a idade deles. Então a gente tinha vários objetivos, mas a gente tinha o nosso foco, que é o objetivo comum. O nosso foco, a gente, no caso, onde estava procurando socialização, no caso estava procurando coordenação óculo-pedal. Então a gente tinha nosso objetivo, mas a gente sabia que tinha vários outros, né, que a gente traria junto com aqueles lá. Então não existe o desrespeito, porque você é mulher, porque você é homem. Não, depende da postura do professor. Se o professor tiver um foco, ele estiver atento a tudo que está acontecendo, ele consegue trabalhar qualquer tipo de problema que possa surgir. Então, se ele conseguir ter um olhar diferenciado para tudo isso, não vai surgir problemas. Agora, um grande problema que a gente vê é a formação do professor. O professor tem que estar pronto para qualquer dificuldade que possa vir. Desde as coisas mais simples a pergunta sobre dificuldades na família, dificuldades... Estão começando a descobrir a sexualidade, a roupinha, a postura, o modo de sentar, nunca culpabilizar, sempre aceitar as crianças como elas são e estar sempre de braços abertos. Se você chegar, a criança conversar com você, você já colocar uma dificuldade, a conversa vai de boca em boca. Então, assim, se a criança vem e se sentir bem aceita por nós, outras virão. Mas se você reprimir ou for muito enérgico, digamos assim, você falar com a criança de baixo para cima, não existe mais. Elas se espantam e vão todas embora. E criança é criança, até o 5º, 9º ano, elas tem aquele lado criança, até o adulto tem o seu lado criança. E a gente tem que preservar esse lado criança. E a educação física, ela não só possibilita, como ela abre o espaço para a gente trabalhar. E é dessa forma a gente pode usar a educação física para trabalhar todas as áreas de conhecimento. Depende do professor, depende da sua maneira de agir. Assim, quando se trabalha em escola estadual, como também eu trabalhei no meio de uma comunidade em São Paulo, então era comum o pessoal apontar também, né, as meninas que eram mães antes. Só que a educação sexual, na época em São Paulo, era trabalhada pelo professor de educação física e de ciências também. Mas também eles procuravam mais a gente. Então a gente era treinados para trabalhar isso, tirar as dúvidas deles, conversar com eles e tal. Então era muito comum o pessoal falar, ela é mãe solteira. Mãe é mãe. Solteira é preconceito. Porque ninguém fala mãe casada, fala mãe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse preconceito. E aceitar as crianças como elas são. Então, assim, a gente encontra esses problemas até hoje, muito mais, eu acho que antigamente, ou na mesma proporção. Mas a gente tem que estar pronto para, se a criança pedir uma ajuda, pedir uma explicação, a gente está pronto para isso. Não ficar desesperado ou não ensinar pergunta para mim. Todas as perguntas são para nós.
E a gente tem que estar pronto para resolver. A faculdade, a escola prepara para isso para a gente? Não, mas a vida prepara. E a gente tem que ser professor educador. Então a gente tem que trabalhar buscando o que é melhor para a criança. E resolver, nunca, se você não souber da resposta, ou se não se sentir preparado para a resposta na hora, olha, espera um pouquinho, eu não sei, eu vou te responder, daqui a pouco eu te respondo, mas dê uma resposta. No outro dia, 2 dias, volte e dê uma resposta. Mas você nunca pode deixar uma criança sem uma resposta, porque ela não esquece. Na educação física, a gente tem que ver que as crianças estão todos com os hormônios, trabalhando bem os hormônios, eles estão para fazer a melhor fase. Todos nós passamos por essa fase, mas quando a gente é mais adulto, a gente quer negar que passou por aquilo, quer dizer que não passou por aquilo, mas todos nós passamos, faz parte da vida. E quando nós estamos na quadra, principalmente trabalhando em aula mista, todo menino está olhando para a menina e todo menino e vice-versa. Então existem aquelas alterações. Então se você chegar para o menino e falar, ei menino, para com isso e tal, você castra o menino. Mas se você estiver perto dele, você chegar perto dele, você fala, olha, vamos fazer isso, muda o pensamento, muda o foco, muda a brincadeira, muda o que estiver fazendo, você vê que tudo se apaga, porque você tirou da cabeça. Depois você pode conversar com ele, mas você tem que conversar de igual para igual, você não pode falar debochando, você fala, nossa, no sério, porque pra gente pode ser assim, isso é tão comum, mas para ele não, porque ele está passando naquele momento, ele está passando por aquele trabalho, para aquele, está vivenciando aquela situação. Então ele precisa ser ouvido e visto como ele se sente. A gente dando esse apoio para ele, rapidinho eles também passam. Isso não é difícil, basta a gente ter um olhar diferenciado. Está olhando para a criança, não está ali só dando aula, faça isso, faça aquilo, não. Olhando o corpo que está se apresentando para a gente. Porque o corpo é a nossa matéria-prima. No nosso corpo e no corpo das crianças. Está em desenvolvimento. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. As brincadeiras assim que eu já dei um curso de desenvolvimento infantil no interior, aí comecei a perguntar, as professoras começaram a falar, mas por que eles querem só brincar de esconde-esconde? Por que eles querem brincar? E eu pergunto, você não brincou? Todo mundo brinca, todo mundo brincou de médico e enfermeira, todo mundo brincou de papai e mamãe, todo mundo brincou de esconde-esconde. E ninguém morreu por causa disso, faz parte da criança essas brincadeiras. Só que às vezes as pessoas querem negar. Então quando a gente está brincando no pátio, e que você começa a brincar, se você estiver firme, olhando para a criança, olha, aquela criança que tem uma mãozinha, só você olhar para ela, ela já muda. Mas você tem que estar olhando, tem que ver. Né? Se você não estiver prestando atenção, vai acontecendo. Mas você vai olhando, aí isso vai se acabando. Porque quando ela vê o prazer da brincadeira, muda. Até as crianças maiores, cansei de brincar de rabinho, amarrar o rabinho atrás, passar. As meninas sim, passavam a mão no traseiro dos meninos, mas os meninos não faziam isso. Aí, professora, o que ela está fazendo? Aí elas davam risada, entendeu? As meninas têm essa parte mais acentuada que os meninos. Eu acho que, na maioria das vezes, eu acho que é assim. Não interessa se é escola particular ou pública, não. Mas quando você trabalha o respeito, fica tudo na brincadeira. Mas é uma construção feita desde pequenininhos, entende? Não é da noite pro dia que você consegue um trabalho desse, não.